Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. O livro de Josué nos apresenta uma narrativa bíblica em que os israelitas, comandados pelo próprio Josué, invadiram Canaã e tomaram posse das terras. Os textos bíblicos irão nos dizer abertamente que eles lançaram sorte e repartiram a terra como uma herança e de maneira tribal ocuparam aquelas regiões. O texto irá mencionar algumas cidades, mas a impressão que nos passa é que tudo ali seriam campos e assentamentos, que não haveriam de fato inúmeras cidades como as de Jericó, por exemplo. O que nós vemos claramente através da arqueologia e da história é que a realidade nos apresenta um quadro bem diferente. Entre os séculos 14 e 13, existiam localidades na terra de Canaã que exerciam de maneira próspera o comércio. Cidades até que poderíamos considerar desenvolvidas. Nós veremos claramente através da obra do historiador italiano Mario Liverani, a obra Para Além da Bíblia, que o relato bíblico não é condizente com a verdade histórica e arqueológica por diversos fatores, e não somente os fatores econômicos. Então vamos à leitura da obra de Mario Liverani, Para Além da Bíblia, sua versão em espanhol, a partir da página 22. Eu irei lendo e tecendo alguns comentários. Dentro dos limites permitidos pelos modestos recursos do país, estamos falando acerca de Canaã, as cidades palestinas dos séculos 14 e 13 são economicamente opulentas e culturalmente vivas. Olha o que o professor Mario Liverani está falando já no primeiro parágrafo da sua abordagem histórica e arqueológica acerca da terra de Canaã, do período do século 14 e 13, antes da Era Comum. Era um território com cidades economicamente opulentas e culturalmente vivas. Os palácios abrigam escolas de escribas de ascendência babilônica, necessárias para a formação de escribas administrativos que utilizavam a escrita cuneiforme e a língua babilônica não apenas para correspondência com o mundo exterior, mas também para redigir textos administrativos e jurídicos internos, ou seja, temos as evidências destas questões, destes textos, temos as escavações destes palácios e destes espaços. Temos evidência disso tudo. São escolas menos importantes que as da Síria, porque lá também tinha. E também com níveis diferentes entre os centros mais ricos e os marginais, a julgar pela qualidade da língua babilônica utilizada nas cartas de Amarna, mais ou menos repleta de glossas cananeias e anacolutes sintáticos. As escolas de escribas foram também a sede da transmissão de textos literários e um poderoso instrumento para a disseminação de um estilo de sabedoria áulica, do qual temos poucos vestígios na Palestina, ao contrário da rica herança textual recuperada em Ugarit, artesanato de luxo, fabricação de pedras duras e metais preciosos. Está documentado pela arqueologia e por fontes textuais. Então, a descrição histórica que o professor Mario Liverani está fazendo desta questão, que a terra da Palestina não era uma terra abandonada, como se dá a entender muitas das vezes em algumas interpretações de alguns, entre aspas, estudiosos bíblicos, não é bem assim. Tinha produção cultural, literária, produção de artesanato, artigos de luxo, pedras preciosas, cidades com uma infraestrutura que condizia com a própria época e que até já trabalhava a questão da alfabetização para aqueles que trabalhavam em funções administrativas.
A influência estilística e iconográfica do Egito foi enorme, mas o próprio Egito não desdenhou a importação de objetos preciosos dos reinos vassalos da Palestina. Lembrando, todo aquele território sírio-cananeu, toda a terra de Canaã, eram vassalos do Egito. Os vestidos de lã, tingidos de roxo ou de cores infinitas, graças a bordados e aplicações, contrastavam claramente com os egípcios, confeccionados em linho branco. Armas, arcos, carruagens e cavalos de bronze foram produzidos na Palestina, como na Síria e na Ália Mesopotâmia, e valorizados no Egito. Particularmente procurada era a pasta de vidro que os egípcios procuravam nas cidades da costa da Palestina, como vemos nas cartas a Mar, carta de Ursa, Askelon, de Acotiro, as menções acerca da região de Laques, e que circulava em pequenos blocos como produto semi-acabado, que servia de base para a execução de pequenos copos e objetos coloridos. O comércio desenvolveu-se intensamente no interior do chamado sistema regional, que abrangia do Egito à Anatólia e do Mediterrâneo à Babilônia, as zonas urbanizadas e controladas pelo Estado, dotadas de escrita, instrumento de intercâmbio político-diplomático para além do âmbito puramente comercial e, portanto, em condições de resolver os inevitáveis litígios financeiros e criminais de acordo com regras comuns. Por outro lado, havia poucas, se compararmos com um cenário totalmente diferente da Idade do Ferro, relações externas ao sistema ao longo das rotas mediterrânicas, onde a navegação cananeia parecia bloqueada entre o delta do Nilo e Chipre, ou no máximo Creta, e ao longo das rotas de caravanas do deserto, onde ainda não dispunha dos meios técnicos necessários para penetrar a fundo. Ou seja, a questão comercial ela é bem atestada e bem documentada. A Palestina estava no meio de todo esse tráfego, atravessada por caravanas em parte próprias, mas em parte também dirigidas do Egito para os grandes reis asiáticos, de Mitanni, Babilônia, Ati ou Assíria, e vice-versa. As trocas eram realizadas em parte entre as cortes, de acordo com as regras dos presentes diplomáticos e cerimoniais, mas ainda mais de acordo com as regras do mercado normal. O volume mais substancial do comércio teve provavelmente a ver com metais e tecidos, produtos que, no entanto, tendem a deteriorar-se e a reutilizar-se, o que raramente aparece na documentação arqueológica, mas através dos achados de navios naufragados, através de dados iconográficos e textos, temos conhecimento da intensa circulação de lingotes de cobre, de Chipre e de estanho, provavelmente do Irã, que chegou também aos palácios da Palestina. A documentação arqueológica é mais rica no que diz respeito às importações de cerâmica. A abundante cerâmica de produção cipriota e micênia foi trazida em parte na forma de objetos de uso, talheres finos, e em parte também na forma de recipientes de óleos aromatizados, resinas e até ópio. Meu amigo, exatamente. No Egito também há a presença das grandes ânforas cananeias documentadas, uma importante exportação de azeite. Se tivermos em conta que a acumulação e a circulação de bens de prestígio se concentram de forma especial nos palácios e que ao mesmo tempo o território agrícola se encontrava numa fase de redução e provavelmente em declínio demográfico e produtivo, devemos pensar que a colorida cultura cananeia dos séculos XIV e XIII foi o resultado da crescente pressão socioeconômica exercida pelas elites palacianas sobre a população agropastoril, ou seja, o caráter central do palácio, embora normal nesse tipo de formações socioeconômicas, não respondia a uma relação equilibrada com a sua base territorial, mas sim a um forte
desequilíbrio que a longo prazo se tornaria insustentável. Ou seja, temos evidências de uma relação econômica com diversos povos da região, outros reinos, como o Egito, a Síria, Babilônia, Síria, de que as cidades-estados produziam questões não somente socioeconômicas, mas também culturais, demonstrando uma Canaã ocupada, em grande desenvolvimento e até já com problemas em equilibrar a sua questão econômica, entre a questão agropastoril e as questões de outros tipos de produção realizadas pelas cidades palacianas. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, se você não crê em um Deus, está tudo certo. Que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like